Bom, agora a gente vai ver então o que é uma integral de linha sobre um campo de vetores, tá? Então para isso eu vou considerar gama saindo do intervalo fechado AB, chegando num conjunto aberto do R3. Então uma curva suave dada por coordenadas x de t, y de t, z de t, então essa é a parametrização da curva gama, e t varia no intervalo fechado AB. E eu vou considerar um campo de vetores no R3, dados por coordenadas F1, F2 e F3. Né? Então F1 na direção do vetor I da base canônica, F2 na direção do vetor J e F3 na direção do vetor K. Né? Onde I, J e K são os vetores da base canônica do R3. Então esse é um campo de vetores contínuos definido no aberto ômega. E agora eu vou supor que gama é a trajetória de uma partícula sujeita ao campo de forças F. E aí a gente volta àquele problema que a gente falou lá no começo da aula, que era o problema de encontrar o trabalho quando eu tinha então uma força agindo sobre uma partícula que descrevia então uma curva. Tá? Então dessa forma, se o campo de vetores for constante e a curva gama for um segmento de reta, a gente sabe então que o trabalho é dado pelo produto escalar entre a força e o vetor de deslocamento, né? Ou seja, eu tenho aqui, né, uma partícula que se desloca de A até B e sobre um campo de forças constante, né? Então, se eu fosse desenhar em cada ponto, seria vetores paralelos ao vetor F aqui, tá? Então, eu vou... o trabalho realizado, ele é o produto escalar entre o vetor F, que é a força, pelo vetor de deslocamento, que é o vetor que parte de A até B. Quando eu faço esse produto escalar, nada mais é do que a projeção. Eu vou pegar o tamanho aqui da projeção. Então, eu vou projetar F na direção de AB, né, que é o vetor de deslocamento, e eu vou pegar essa medida. Então, essa medida aqui, o valor dessa medida, é exatamente o valor do trabalho realizado para deslocar essa partícula de A até B. Agora, se F, né, se o campo de vetores F não for constante ou a curva gama não for um segmento de reta, então o que a gente faz? Bom, a gente vai particionar a curva gama em um número finito de arcos. Para particionar a curva gama, eu faço o quê? Eu pego uma partição do meu intervalo AB, essa partição do intervalo AB vai particionar a curva gama lá no R3, né? Vai fazer a curva lá no R3 ser formada por diversos pedacinhos, né, de arcos, ok? Então eu vou pegar essa partição e eu vou pegar os pontos PI, vou chamar de PI os pontos que são a imagem da curva gama de cada ponto da partição aqui, tá? P é a partição e PI é o ponto que é a imagem de gama de TI. Então, se o tamanho da partição, né, ou seja, o tamanho da partição é o máximo, é o maior tamanho entre os subintervalos, né, dentro do intervalo AB. Tá? Então, se o tamanho da partição for pequeno, então o trabalho realizado pela força F ao longo do arco, né, ao longo só daquele pedacinho do arco, né, que é o PI menos 1 até PI, vai ser aproximado desse delta WI, que é dado pela força no ponto PI menos 1. Então a gente escolheu um ponto. Então é força no PI menos 1, produto com a diferença, né, de PI menos 1, PI a PI menos 1. Que quando eu olho na definição, né, PI menos 1 é gama de TI menos 1, PI é gama de TI e PI menos 1 é gama de TI menos 1. Tá? Então a gente tem o produto escalar entre o campo de vetores, né, a força aplicada sobre o ponto inicial, né, gama de TI menos 1, vezes essa diferença. Esse vetor diferença é exatamente o vetor que liga, né, quando eu faço esses ligamentos aqui, a gente vai obter poligonais. Então essas poligonais vão aproximar o comprimento da curva, não é? Que a gente fez lá quando a gente calculou comprimento de arco de uma curva, a gente aproximava o comprimento de arco para um comprimento de uma poligonal. A mesma ideia acontece aqui, né? A gente aproxima aquele pequeno arco de uma reta, né?
de um segmento de reta. E esse segmento de reta dá o deslocamento, é uma aproximação para o deslocamento. Então esse aqui é uma aproximação para o deslocamento. E aqui eu tenho a força, né? A força não é uniforme, né? Ela não é constante em todo aquele pequeno arquinho, né? Mas para uma aproximação, se aquele tamanho, né, o tamanho daquele arquinho for bem pequenininho, então a função, né, a força F não vai ter grande variação ali dentro. Então vai ser uma aproximação, eu vou pegar o valor da minha função, da minha força F, em qualquer ponto ali dentro daquele arquinho, né? Então no caso aí, o escolhido foi o PI-1, ou gama de TI-1, que é um escolhido. Tá? Então isso vai ser uma aproximação para o trabalho. Por quê? Eu estou aproximando pelo que eu sei. Estou aproximando a minha curva por um pedaço, um segmento de reta, e estou aproximando a minha força, que não é constante, por uma função constante. Tá? Essa aqui é uma aproximação. É claro que aqui está cometendo um erro, né? Muito bem. Então vimos que o trabalho realizado é aproximadamente o valor do campo de vetores sobre o ponto gama de TI-1, produto escalar com a diferença, né? Gama de TI menos gama de TI-1. Então eu tenho aqui no ponto PI-1, que é o gama de TI-1, eu tenho a força aplicada nesse ponto, temos o deslocamento aqui. Então o deslocamento na verdade é o azul, né, nesse trecho, e aí a gente aproxima por esse segmento de reta, ok? E a gente aproxima o campo de forças aqui sobre esse segmento, sobre esse arco, né, sobre esse percurso, essa parte, esse pedaço, a gente aproxima ela por uma função constante igual ao valor dela, o valor do campo F sobre o ponto PI-1. Né? Essa é uma aproximação que a gente faz. Então o trabalho é aproximadamente esse valor. A gente sabe que gama de TI menos gama de TI-1 é gama linha deste ponto vezes a diferença TI-1 TI. Né? O TI-1 TI, essa diferença, a gente vai chamar de delta I de T, né? Que é o tamanho do intervalinho lá, TI-1 TI. Então, o trabalho realizado ele é aproximadamente o campo de forças aplicado à gama de TI-1, produto escalar, com gama linha de TI-1 vezes o delta I de T. Então, eu só troquei essa diferença por gama linha de TI-1 delta I de T, né, que é o comprimento do subintervalo TI-1 TI. Ok? Então, pessoal, dessa forma, isso nos dá uma ideia de como que seria o trabalho, de modo geral, para uma função f que não é constante, né? Um campo de vetores que não é constante sobre a nossa curva, e uma curva que não é um segmento de reta. Né? Quando a gente toma um limite, essa aproximação se torna de fato eficaz. Né? Então, o trabalho W, que a gente vai chamar de W, realizado pelo campo de vetores f ao longo da curva gama, é, por definição, o limite dessa soma de todos os trabalhos realizados em cada um dos arquinhos da minha curva gama. Ok? Então, é a soma desses delta WI. Quando o tamanho da partição vai a zero. Ok? Então, essa soma aqui, então, delta WI, na verdade, esse delta WI é aproximadamente esse valor. Mas, então, isso é o limite dessa soma. Consequentemente, essa soma é uma soma de Riemann, tá? E, consequentemente, o seu limite vai nos dar uma integral. Né? Então, quer dizer que W vai ser a integral de A a B, né? No intervalo AB, né? De A até B, de f de gama de t vezes gama linha de t dt. Ok? Então, essa integral aqui, quando a gente está olhando para campo de vetores na forma de campo de forças agindo sobre uma partícula, a gente vai denotar então por a integral sobre gama de f do campo f vezes dr, né, com a flechinha em cima para falar sobre o deslocamento. Né, esse dr é deslocamento. Então ela é chamada de integral de linha do campo de vetores sobre a curva gama.